Bom, pessoal, está aberta aí, está disponível para perguntas, por favor. Eu acho que, bom... Professor Gessé, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, voltando a esse tema da transformação e emancipação que o Xixo abordou, mas naquela perspectiva do início da sua fala a respeito do mito. O senhor colocou de início a questão do mito como falsidade, mas obviamente o senhor não ignora e até fez referência ao mito como uma estrutura simbólica que permite a identidade e de alguma forma permite a transformação. A professora Aldaci mesmo mencionou aqui o nosso mito da área, nós trabalhistas, o mito da proteção, que nós sabemos que é, ao mesmo tempo, uma falsidade, mas, ao mesmo tempo, uma construção simbólica e transformadora. A sua fala toda é crítica em relação aos mitos fundantes e aos fundamentos, vamos dizer, socioantropológicos da nossa sociedade. O senhor escreveu muito a respeito disso, textos interessantíssimos. Mas será que é possível a transformação social sem nenhum mito fundante? Será que é possível só conhecendo a sociedade transformá-la? Ou se é necessário algum tipo de mito nessa época em que nós estamos destruindo todos os mitos, que mito fundante ainda nos permitirá transformar uma sociedade tão desigual como a brasileira? Bem, essa é uma questão super interessante. O senhor apoia, o senhor a construiu da melhor maneira possível, né? Muito inteligente. E o senhor tem toda a razão. Quer dizer, o mito ele é bifronte. Aliás, como tudo na vida, né? Não existe nada na vida que não seja ambíguo, não tenha duas interpretações. A vida é ambígua em tudo, né? E o mito ele é efetivamente o quê? Ele é uma mentira, né? Ele esconde conflito, né? Mas ao mesmo tempo ele cria novas possibilidades, por exemplo, para empreendimentos, empreendimentos coletivos, né? Getúlio Vargas usou o mito exatamente nesse sentido, na época em que ele estava sendo feito, né? Que mostra a extraordinária visão dele, né? E o mito, está no mito o fato de que o brasileiro é generoso e bom, né? Claro, é um povo acolhedor, né? Ele recebe os outros, o diferente, o estrangeiro, etc. Né? Quer dizer, isso é um material que pode ser utilizado para uma... Quer dizer, porque o que falta ao Brasil, eu acho, é a noção de responsabilidade coletiva, né? Quer dizer, o brasileiro, né, o brasileiro não se sente responsável pela miséria, né, pela miséria que ele próprio produz, ou seja, que a classe média produz. Estou falando aqui o Brasil brasileiro sempre no sentido de classe média, né? Porque é quem tem a capacidade de uma mudança nessa área. A gente está falando aqui de problemas da rebeldia das classes dominadas, né? Que tem rebeldia, né? Qual é a rebeldia da classe do dominado? Encosta um revólver em você, né? Me dê o que você tem, né? E às vezes ele mata, mesmo né? Quer dizer, sem nenhum motivo, né? Tem uma raiva aí, não tem? Tem um ódio, não tem? Tem um ódio pulsante, latente no Brasil, né? Não é isso? E esse ódio, e isso é uma ação política, né? Isso é uma ação pré-política, pelo menos, né? Olha, eu odeio vocês, isso é injusto. Em alguma maneira o cara diz, isso não é justo, não é razoável, né? Tem um revólver aqui, esse é meu cartão de crédito, né? Entende? Não é isso? Quer dizer, mas aí ao mesmo tempo você pode montar. Eu acho que a classe média pode perceber que é do maior interesse dela racional, basta ela deixar de se preocupar com besteira, né? E de ser feita de tola, né? Que é seu interesse racional o resgate das classes oprimidas no Brasil, né? Por que é do seu interesse? É do seu interesse porque essa classe dinamiza a economia, como aconteceu agora. Não foi a classe média, né? A classe média só se deu bem com esforço alheio, né? É do interesse dela porque ela não precisa agora cercar sua casa, ter medo de sair na rua, como a gente não sai, não é isso?
a gente escolhe as ruas para sair e tal, né? Entende? E é uma delícia você estar numa cidade, num país onde isso não existe, você pode andar sem nenhuma preocupação à noite, né? A gente não tem isso, ele nem sabe o que é isso, né? Entende? Quer dizer, segurança, insegurança sempre constante, esse sentimento e tudo, né? Quer dizer, ou seja, tem um enorme espectro aí, né, de que a integração do excluído, né, é bom para a classe média, né? Entende? Quer dizer, que é a classe onde tem, quer dizer, que é uma classe colonizada por um discurso extremamente, quer dizer, que a faz de tola, falso, né, do começo ao fim, né? E eu não consigo ver nenhuma saída de transformação no Brasil que não toque na classe média, né? Quer dizer, a classe média também não é uma classe só, né? Ela tem frações, etc., né? E eu acho que o mito tem elementos, exatamente porque ele une, porque ele esconde as classes, né? Esconde o conflito entre elas, mas ele pode ser passível, dependendo, porque quer dizer, o senhor falou de uma coisa muito importante: as pessoas não são convencidas racionalmente, né? A política não é um negócio desse, isso nem tem, né? Então, por conta disso, você precisa do mito, você precisa do componente afetivo, né? Por que o mito é tão importante? Porque o mito é uma construção afetiva, né? Não tem nada, no mito do Brasil não tem nada de verdadeiro, nada. A realidade ali é zero, né? Entendeu? Agora, na medida em que nós todos acreditamos nele, ele cria uma realidade nova, né? E isso é interessante, né? Ele é uma realidade performativa, construída, etc., né? E ele foi construído e ele é utilizado por pior motivo, né? Ou seja, um mito interpretado como autodepreciação do brasileiro, não é isso? Não é isso? O brasileiro como corrupto, etc., né? E aí houve uma distorção dessa ideologia concentrando no Estado, né? Ou seja, é a ideologia de ouro paradisíaca para o homem de negócios, né? Especialmente para o homem de negócios monopolista, oligopolista, etc., que é o nosso homem de negócios, né? Ele não corre risco, né? No Brasil, o empresariado não corre risco, não é isso? Então, por exemplo, o mercado já está ali para ele, é cativo dele, etc., etc., né? E ele tem a ideologia que precisa para campear, né? Entende? Quer dizer, eu acho também que, em alguma medida, quer dizer, um líder, né, que vai utilizar, que vai remodelar isso, ele vai ter que remodelar aspectos do mito nacional. Não existe saída disso, né? Entende? E isso e a gente não tem esse discurso entre nós, né? Entende? Quer dizer, mesmo quer dizer, você não vai poder, mesmo um Estado reformador, né? Como mesmo um Estado fracamente reformador, como foi o de Lula, né? Encontrou uma extraordinária resistência da sociedade como um todo, que é extremamente conservadora, né? Talvez né, eu não conheço uma sociedade mais conservadora do que a brasileira, né? Alguns amigos que conhecem, eu estou louco para conhecer e tal, diz que a África do Sul é semelhante. Claro, o apartheid, né? Entende? Você legitima mesmo, o negócio deve ser a coisa mais próxima disso, né? Entende? Porque mesmo países que é socioeconomicamente semelhante ao Brasil, que eu tenho conhecido, é muito distinto do Brasil. Turquia, México, etc., né? Aqui é uma desigualdade abissal e uma extraordinária naturalização, né? E a ausência de alternativas, né? Você não tem um discurso alternativo a esse, né? Todo mundo acredita nessa baboseira do Estado e da corrupção do Estado, né? Todo mundo, né? Qual é o discurso alternativo a esse? Nenhum, né? Em nenhum partido, né? Por favor. Professor, eu sempre tive a percepção, e nas minhas aulas do mestrado, sou egresso aqui da faculdade, sempre busquei fazer comparações com o mundo concreto.
por ter uma facilidade e uma alegria de me sentir bem em todos os âmbitos sociais. Falava brincando no mestrado, gostava dos estereótipos, de subir o morro, ir num baile funk, embora curitibano, sou flamenguista, tudo errado, gosto de um batuque, gosto de um samba. E nessas incursões nessas comunidades, eu vou bastante à Baixada Fluminense, tenho amigos em Belford Roxo, e quando eu falo que vou para o Rio e me perguntam, vai ficar em Copacabana, vai ficar em Ipanema, eu falo, não, vou ficar em Belford Roxo, não sabem nem onde é. E Belford Roxo hoje é um dos maiores índices de homicídios no Rio de Janeiro, e perseguição religiosa, a questão dos cultos afro-brasileiros também, que estão sendo marginalizados lá. Enfim. Mas sempre me pareceu, e talvez isso seja um estereótipo, do mito da felicidade. Não tem acesso aos bens materiais, não tem dinheiro, não tem educação, mas são felizes. E, de fato, eu digo, sinto falta de sair em Curitiba e ver pessoas sorrindo, ver pessoas botando um sonzinho na janela da birosca, bebendo, cantando, dançando. E nisso lhe pergunto, como pode ser visto e como isso é percebido por essa classe da ralé? Como a sua autopercepção de felicidade é sentida? E se considerando que a classe média é uma classe que domina o capital cultural, se não há o risco dessa suposta felicidade ser uma felicidade vendida por essa classe média. Ser feliz é não estar ali, não ter preocupação, não ter o que se preocupar no dia seguinte, enfim, essa autopercepção que a ralé tem da sua felicidade, e se essa suposta felicidade, ou esse conceito de felicidade, pode ser mecanismo de dominação a elas. Obrigado. Obrigado por sua questão, ela é também muito interessante. Nós a enfrentamos na nossa pesquisa empírica, né? Porque a pesquisa empírica não é qualquer uma, entende? Quer dizer, né? A pesquisa empírica, por exemplo, ela pode ser feita quantitativamente, ou seja, uma questão igual para todas as classes, como são as pesquisas quantitativas, né? E ela obviamente é obviamente um grande engano, né? A não ser que sejam questões fáceis, como, por exemplo, qual é o que você vai votar para presidente, qual é o sabonete que você usa. Aí você pode pôr, né, esse tipo de tema, porque você não está tratando com a identidade das pessoas, né? Mas se você vai fazer uma coisa que tem a ver com valores, quem ela é e tal, você não pode... Você não pode fazer uma pesquisa baseada em questões estereotipadas, nem você pode, o que é muito comum, em 90% do que se chama de pesquisa, né, aceitar o que aquela pessoa diz que é a verdade. Né? Por que isso? Porque a primeira necessidade das pessoas, um grande teórico que eu sempre gostei muito, Max Weber, dizia isso, né? A primeira necessidade do ser humano não é dizer a verdade, nem é amar a verdade, né? É legitimar a própria vida que leva, né? Ou seja, talvez, e para isso, para legitimar a própria vida, a verdade é o que mais atrapalha, né? Então você tem o quê? Você tem a mentira, né? A falsidade, a fantasia, né? Normalmente, se você é rico, você vai apelar para as ideologias correntes naquela sociedade, que são todas de legitimação da sua própria riqueza, né? Meritocracia, não sei o que, você merece, não é isso? Você vai apelar para esse receituário. Se você é pobre, você vai fantasiar. Se você é muito pobre, você vai fantasiar muito, né? Claro, é humano isso, né? Quer dizer, se você não tem nada, né, você vai dizer que você tem. Claro, isso é humano, né? A não ser que você tenha a possibilidade de mudar a sua vida. Aí você pode ter
você pode ter uma concepção realista da sua própria posição. Claro, porque você a está abandonando já, de algum modo, né? Ou você vê a possibilidade de abandoná-la. Se você está reduzido àquela condição, que é a enorme maioria da ralé, você vai fantasiar a ralé, né? Claro. Né? E esse é o nome do jogo, né? Aí até Cartola entra, né? Pô, tô aqui no morro, torço pelo Flamengo, a minha nega está aqui, eu tenho a viola, o que é que eu quero mais? Não é isso? Né? O cara está lá no asfalto, cheio de preocupação e tal, e eu estou aqui no bem bom e tal. Você inverte, né? Então, você transforma, né? Você transforma as coisas e tal, né? O que é extremamente compreensível, né? Por exemplo, aí a gente tinha coisas assim, os casos mais extremos são, por exemplo, a prostituta que dizia que, puxa vida, como foi a sua família? Não, minha mãe, amigona minha, meu pai, companheirão e tal, entende? Aí você vê, poxa, você começa a estar nessa posição, é um mistério, né? Teve um pai ótimo e uma mãe companheira, como isso é possível e tal, né? Aí na segunda entrevista, a gente desenvolveu um método, né? Para pegar não só lacunas e contradições, mas entrevistar a mesma pessoa, sei lá, 15 dias depois, né? Aí pegou-se essa prostituta, ela estava lá, aí nesse dia a mãe ligou e tal, pedindo dinheiro a ela. Ela falou, a minha mãe só sabe me explorar e tal, parar, entende? Aí veio o cotidiano todo de briga com uma coisa, depois o pai, aos 8 anos, passava o dedo nela, entende? Quer dizer, aí desconstrói todas as fantasias quando, né, a pessoa é pega, né, em outro tipo de situação, né? Tinha o caso, por exemplo, do guardador de carros, né? O cara que recolhia lixo, né? Quer dizer, o que é o burro humano, né? Esse personagem brasileiro e tal. E quando ele estava, e a gente fez entrevista com vários deles, e um deles, quando tomava muita cana e tal, dizia, aí era fantasia completa, né? Chegava para o entrevistador e dizia, sabe essa casa aqui, uma mansão luxuosa, é minha. Esse carro aqui, você sabia? É meu. Entende? Quer dizer, era óbvio que não, né? Nem era uma fantasia essa elaborada, né? E tal, preparado. Então você tem que reconstruir a verdade. Aquela pessoa é a única que pode dizer a você a verdade dela, né? Mas a verdade dela não é ela que vai dizer, só se você for ingênuo e tal, entende? Você tem que reconstruir aquela verdade, né? Entende? Por quê? Porque a necessidade dela não é dizer a verdade, é legitimar a única vida que ela tem, né? Tornar palatável, possível, vivível de algum modo, né? Então ela tem que transformar os seus elementos e tal, ela tem que mudar todos os seus elementos e tal, né? Bom, Gessé, eu gostaria, na verdade, de fazer na verdade, são 2 questionamentos. O primeiro, diria a respeito à questão de um conceito que eu vou colocar aqui, que seria de elite. Um país precisa de elites, né? Se sim, quem ocupa esse papel, né? Esse papel de condução, de superação, né? E qual é o papel de uma elite num Estado constitucional que garante as liberdades, né? E, ao mesmo tempo, tem essa preocupação de redistribuição de renda, de oportunidades e redistribuição até de capital cultural? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, assim, a impressão que nós tivemos ao ler os seus textos é de que, no texto da Ralé, não aparece tanto a figura do capitalismo, né? Os Batalhadores, que é o teu texto, o último, né? É um texto que compreende essa figura da nova classe C como um resultado de um processo da financiarização do capital, ou seja, é um fenômeno, inclusive hoje nós estávamos falando sobre o BRICS, né? Que é um conceito que surgiu num outro contexto e que, de algum sentido, pode ser também explorado a partir dessa ideia, ou seja, esses grandes países em desenvolvimento, né, eles, digamos assim, se você analisar os empregados de telemarketing na Índia, né, que trabalham para os Estados Unidos, né, é um processo parecido, né? Então, isso acontece no mundo inteiro. Então, os batalhadores é resultado de uma nova organização do capitalismo. Então, portanto, ele foi moldado, essa nova
classe social, ela foi construída a partir de um efeito externo, né? E a ralé, nós assim temos a percepção de que ela foi construída, ou seja, ela foi desvendada, né, ou assim exposta na sua obra a partir de uma reflexão da própria sociedade brasileira, né? Ou seja, a sociedade brasileira que construiu essa ralé e repercute essa ralé. E eu queria saber, na verdade, da sua opinião, se essa análise ela está, porque a gente vê essa análise econômica, né, de que você faz, ela aparece mais nos batalhadores do que propriamente na ralé. Na ralé, essa dimensão social, né, de posições sociais que as pessoas ocupam, ela é mais forte do que nos batalhadores. Nos batalhadores é uma análise, digamos assim, em que essa perspectiva marxista weberiana aparece bem claro, porque tem um elemento econômico importante ali de consequências, né? Então, eram essas duas questões que eu gostaria de lhe ouvir. Eu acho uma questão difícil, a questão da elite, porque, inclusive, num país como o Brasil, eu nunca vi ninguém se dizer que é de alguma elite, entende? É muito interessante, e se presta essa coisa do Estado, né? Porque a ideia é que no Estado tem uma elite que manda no país, se locupleta das riquezas do país. Essa é a tese do patrimonialismo em Fauro e em Sérgio Buarque e em todos os outros autores. Só que quem é essa elite? Quem está no Estado? Assim? Quem é que está... Eu fico pensando, quem é que ganha bem no Estado, que tem poder e tal? São juízes aqui, quer dizer, os juízes são elite e tal. Qual é o ponto, né? E ninguém se identifica. As pessoas sempre xingam a elite e tal, mas é sempre o outro, né? Não é isso? Alguém já viu alguém dizer que é da elite? As pessoas não se reconhecem, né? Entende? Quer dizer, ao mesmo tempo, eu também acho que não é uma... quer dizer, a elite, a gente pensar assim, puxa vida, tem gente que tem um campo de ação grande que pode intervir no mundo, né? Okay? Eu não acho bem assim. Até porque, por exemplo, quer dizer, existem leis férreas no capitalismo, né? Se você quiser permanecer no topo, você obedece a leis. São leis impessoais, né? Isso não, a sua empresa vai para água abaixo, né? Entende? Quer dizer, então eu entendo elite, eu acho assim que tem quer dizer, eu não consigo ver exatamente qual é o lugar dessa categoria como um elemento explicativo numa sociedade macro e tal, a não ser, né, a capacidade de você jogar para um outro que não é ninguém, né, a causa, entende isso? E você eliminar a responsabilidade de setores importantes. Para mim, quer dizer, uma palavra muito melhor do que elite são classes privilegiadas. Porque essas classes têm interesse em manter privilégio, em reproduzir os privilégios, né? Entende? Né? Então, entende? E a classe média é uma classe que tem interesse em manter os seus... Ela tem coisa a perder, né? Ela pode descer, etc. E tal, né? Quer dizer, obviamente, também, os endinheirados têm um enorme... Eles podem perder coisas e tal, né? Eles podem perder os seus monopólios, né? Os seus oligopólios e tal, os seus mercados seguros, onde você pode, né, cobrar 7 vezes mais por um serviço de celular do que se cobra em qualquer outro lugar do mundo. Deve ser uma maravilha ser capitalista no Brasil, né? Entende? Sim, mas numa nova hegemonia você tem elites também, né? Vamos imaginar, nesses países que você tem essa inversão, né, de 70 a 30, você tem uma nova estrutura social, você também tem elites, né? Ou seja, você tem um grupo que efetivamente, como é que posso dizer, que de certa forma, não que lidera, mas você acredita que essa leitura é uma leitura que, ou seja, como é que você organiza a sociedade? Ou seja, a sociedade tem elites, né? Ou seja, tem pessoas, grupos que tomam posições de liderança que reorganizam essa sociedade e que constroem ela e que colocam ela em novas bases, né, que sejam mais justas, né? Mas essa ideia de justiça, ela não elimina por completo a ideia de elite, né?
Eu acho assim, por exemplo, se a gente for pensar, todas as transformações sociais nasceram dos oprimidos, de quem era o oprimido, né? Exceto casos raríssimos, etc., né? Por exemplo, mas aí tinha a ver com um certo tipo de opressão, quer dizer, a família real japonesa decide cortar os laços com o mundo exterior, montam uma, entende? Quer dizer, você tem uma, né? Mas aí era porque o Japão estava sendo ameaçado por potências externas e tal, né? Se você pensar, todas as grandes mudanças do mundo ocidental teve a ver com a luta da classe trabalhadora, né? Não tem nada que não tenha sido da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, né, construiu toda a base das conquistas democráticas modernas, até o direito ao voto de todos, porque antes era só o burguês que votava, né? Não tem nada que não tenha sido conquista das classes trabalhadoras, e aí quando as mulheres vão para as classes trabalhadoras, também as conquistas do movimento feminista, né? Quer dizer, outra classe oprimida, outro grupo oprimido, né? Então você tem sempre, quer dizer, para mudar a sociedade, qual é o interesse de quem está ganhando mudar alguma coisa? Você quer reproduzir, né? Aí, por exemplo, você tem, claro, aí o empresariado de São Paulo se organiza. Ele tem um partido deles, né? Não é isso? Um partido, PSDB, o partido, né, depois tem uma, quer dizer, compra-se jornais, né? Aí a Folha, o Estadão e tal, representa, né, essa classe e tal. Você tem líderes, né? Você tem Fernando Henrique Cardoso, que é um cara, né, charmoso, sabe línguas e tudo, né? Aí vai representar essa classe e tal, né? Aí dizendo, olha, eu sou igual a Clinton e tal. E aí esse pessoal acha isso, mas, pô, o cara pode estar em qualquer presidente e tal, ali falando, fala bem inglês, fala não sei o que, sabe como se portar e tal, né? Quer dizer, mas o que esse pessoal quer? Esse pessoal quer mais dinheiro, quer mais privilégio, quer mais monopólio, né? E consegue. Né? Quer dizer, esse pessoal não tem nenhum projeto modificador do Brasil, né? Quer dizer, não, o Plano Real, como se o Plano Real tivesse sido uma coisa para as massas e não para garantir, né? Quer dizer, que o Brasil pudesse ser um mercado eficiente, para você ganhar mais, né? Aí, por acaso, ele acabou com a inflação e deu efetivamente um maior ganho. Mas essa não era a ideia. Tanto que isso foi acoplado com a mudança do mercado financeiro. O dinheiro da privatização entrou brabo no auxílio a quem? As classes baixas, renda Bolsa Família? Não, para banco, né? Para mantê-los. Foi uma forma de tornar mais competitivo, né, para os grandes players do mercado, e como o mercado tem interesses quer dizer, foi de tabela para alguns outros setores, etc., né? Então, eu acho assim, quer dizer, eu não conheço elite que tem interesse na reforma. Eu posso até estar enganado aqui. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa histórica assim, que pode me negar isso. É difícil, a gente tem que procurar. Pode até ser, por alguma razão, quase sempre guerra, né? Alguma outra, entre algum outro aspecto, etc., né? Porque o que as elites querem é a continuação do mesmo, em bases ampliadas e tal, né? Reflete o movimento do capital. Acho que, desculpa, claro. Só para precisar mais a questão, porque na perspectiva do direito constitucional, uma coisa que tem um peso importante é, digamos assim, a estabilidade da ordem constitucional. E que papel tem, por certo que no processo de transformação, sim, né? A Revolução Francesa foi feita pelo proletariado. Só que a estabilização se deu por outras formas. A pergunta é a seguinte: no papel de estabilização, ou seja, você vai ter um momento de ruptura, um momento de mudança, mas uma nova estabilização. E a pergunta é assim: nesse momento de estabilização, há necessidade de elites? Ou seja, quem faz a estabilização de uma nova ordem? Ou seja, eu fico pensando, por exemplo, num país como o Haiti, né? Esses países que estão completamente desestruturados, absolutamente desestruturados. Eles não mantêm. Hoje cedo você comentou sobre Ruanda. Nós não somos Ruanda, né?
O Brasil é um país que, né, nós temos, os pernambucanos não lutam contra os paulistas, ou seja, o Brasil é um país que tem estabilidade. Né? A pergunta é, que papel têm as elites nesse processo? Elas têm algum papel? Elas não têm papel nenhum? Né? Então, não no sentido de ruptura, né, por certo, mas no sentido de estabilização, ou seja, numa nova hegemonia, digamos assim, usar um conceito gramsciano, né, você de ruptura, você precisa estabilizar as forças. Né? E a pergunta é, que papel tem, por exemplo, os intelectuais? Que papel tem, né, aí, nesse processo, né, as instituições, ou seja, né, e é isso que eu gostaria de ouvir de você. Não, eu entendi. Quer dizer, agora, então... Quer dizer, e aí se junta o tema do mito nacional e tudo, né? Quer dizer, realmente se construiu no Brasil a partir de 1930, né? Não por acaso, quer dizer, o início do processo de industrialização brasileira, né? A verdadeira revolução brasileira, a gente até estava conversando isso também, foi em 1930, né? Você passa de uma muda a classe dirigente, não é mais o grande proprietário rural, né? Agora você vai ter a indústria, né? E a indústria, então, constrói o quê? Constrói uma nova hegemonia. Né? Muito historicamente, percebam bem, né? Quer dizer, a USP é criada, acho que em 1934 e tal, coisa assim. A obra, quer dizer, e a USP foi criada pelos empresários de São Paulo para montar uma hegemonia alternativa à de Getúlio Vargas. Né? O Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque, é de 1936. Né? E aí não é um negócio, ele fez isso por encomenda. As coisas não acontecem assim, as coisas acontecem com um ambiente propício, aquilo era um ambiente propício e tal. Né? E teve o quê? Teve o fato de uma performatização, essa palavra não existe em português, né? Teve uma incorporação, teve a criação de um novo elemento, que era São Paulo perdeu o poder político para Vargas, mas ele tinha que, quer dizer, de reconquistar esse poder através de uma hegemonia cultural. E tal, né? E foi exatamente o que aconteceu. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, esse tema, né? Quer dizer, o Estado e tal, os coronéis. Onde estão os coronéis? Porque, para mim, os coronéis estão todos na Avenida Paulista. Né? Entende? Claro. O pessoal que fica rico e se apropria dessa riqueza como quem tem o seu quinhão ali. Né? Mas não é assim que é visto. Né? Ninguém vê assim. Os quinhões estão sempre Nordeste, Sarney, não sei o que, né? Você cria os inimigos, você cria uma semântica, você cria uma narrativa, né? Não é isso? E foi criada uma narrativa para isso e tal, né? Uma narrativa liberal, anti-estatal, né? Anti-estatal por quê? Porque, como a luta de classe jamais vai à consciência das pessoas, né? A gente imagina que é um mito, não, o que é isso, a coisa do Brasil e tal. Ninguém vê a exploração, etc. Né? Como ela se faz efetivamente. Né? A gente vê o pobre. Né? A gente não vê o que faz com que esse cara seja um pobre. Isso ninguém vê. Né? Isso é mistério e tal. Né? E nem ninguém se pergunta, claro. Então você cria uma nova narrativa. E no Brasil se criou isso. Né? E aí o Estado pode ser usado, quer dizer, qual foi o ponto? Essa extraordinariamente bem feita hegemonia do empresariado paulistano, né? Em quê? Isso foi construído, isso foi querido, né? Houve, né? Quer dizer, havia estímulos para isso, etc. Né? A oposição, por exemplo, que houve durante muito tempo de Sérgio Buarque, sendo o mundo moderno de São Paulo, e Gilberto Freire, o atraso do Nordeste. Isso é uma criação absolutamente performática, não tem nenhum sentido, porque tudo que Sérgio Buarque disse vem de Freire. Né? Então, foi criado artificialmente uma oposição. Um era a ciência, a modernidade, o outro era o ensaísmo, o atraso e tal. Né? Então, você tem, até no nível intelectual, o que vai ser construído depois em termos políticos e econômicos e tal. Né? Não é isso? Quer dizer, nesse sentido, então, você tem uma elite consciente de si mesmo. Né?
né, e que enganou todo mundo, porque, por exemplo, na década de 50, as pessoas imaginavam, não, esse industrial brasileiro, ou seja, paulistano, né, vai incorporar os interesses da nação como um todo e tal, o Brasil vai... Né, quer dizer, as pessoas acreditavam, o Partido Comunista acreditava nisso. Né? Quer dizer, claro, né, a gente conhece a história. Né? Não, eu vou me associar ao capitalista internacional, montar um capitalismo para poucos, né, no qual eu tenho tudo, eu tenho todos os monopólios, né, e dane-se o resto. E dane-se o povo. Esse foi o projeto da elite brasileira, que realmente aconteceu. Né? E que tem, aí, claro, você tem os órgãos de imprensa, você tem o mecanismo que vai montar isso. Né? E foi uma história extremamente bem construída. Né? Ela tem um inimigo, né? Quer dizer, não é o pessoal não diz assim, olha, pessoal, eu estou querendo aqui transformar vocês em um bando de tolo imbecil, né? E ao transformar vocês de tolos imbecis, eu encho o bolso, tá? Então, e aí vocês votam em mim, ok? Não é assim que você faz, né? Você tem que criar uma narrativa onde interesses extremamente particulares tenham a aparência de interesses universais, né? E aí a ideia é essa, olha, existe um Estado, né, que consome todas as riquezas do Brasil. Né? É do interesse de todos, né, que se controle esse Estado, né, que se acabe com a corrupção. Né? Então você cria um fantasma, um espantalho que é aparentemente de interesse universal, não é isso? Né? Mas que só serve, no fundo, para o interesse de meia dúzia. Né? Perfeito. Né? Porque você engana todos. Né? O seu interesse, que é extremamente particular, aparece como sendo extremamente universal. Né? Então você transforma. Aí é uma elite que sabe o que faz. Né? Exatamente. Bom, pessoal, eu vou proceder aí para o encerramento. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a presença do professor Gessé, pela disponibilidade para estar conosco aqui, a presença do professor Adaci, a presença do professor Wilson. Né? Eu gostaria de, nesse momento aqui, entregar uma pequena lembrancinha ao professor Gessé aqui do nosso programa, né? Uma recordação aqui, professor. Obrigado. Né? E dizer, então, que... vamos encerrar nessa noite. De fato, fico na expectativa que todos tenham aproveitado bastante a discussão que você teve aqui. E já fica aqui o convite para o professor Gessé, né, retornar a Curitiba, retornar ao Unibrasil, à Universidade Federal, né, para que esse debate, né, se iniciou hoje, né, continue, porque, com certeza, tem diversos aspectos aí, né, desse debate que ainda nós temos de explorar. Né. O senhor vai continuar sendo um leitor aqui, junto ao nosso programa, o Programa Federal, e vamos também, digamos assim, dar uma contribuição, né, para as ciências sociais a partir do direito, né, que sempre esse discurso interdisciplinar se fala muito, mas é muito difícil de fazer, né, que é você reunir perspectivas distintas, né, olhares distintos sobre o mesmo fenômeno. Eu acho que a gente enriquece muito a academia brasileira, a ciência brasileira. Agradeço mesmo a presença de todos, então dou por encerrado o evento. Obrigado.